Boa noite a todos. Esses dias nós temos pensado sobre a restauração do povo de Israel no passado e também a restauração que Deus opera, nas nossas vidas. Temos usado o livro de Esdras para olhar essa história de reconstrução. Mas agora nós vamos começar a nossa leitura essa noite. Eu queria pegar emprestado 2 versículos em Isaías, antes de nós irmos para Esdras. Isaías capítulo 7. Nós vamos ler uma coisa curiosa aqui em Isaías, sobre os nomes dos filhos de Isaías. Daqui a pouquinho nós vamos entender por que estamos vendo isso aqui. Mas Isaías capítulo 7, até onde nós sabemos pela palavra de Deus, o profeta Isaías teve 2 filhos. E aqui estão os nomes desses 2 rapazes. Versículo 3. Disse o Senhor a Isaías: agora vai, sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá. Se alguém está buscando sugestão de nome para filho homem, temos uma sugestão aqui. Um resto volverá ao encontro de Acás. Isso aqui basta. Capítulo 8, nós temos uma outra sugestão de nome. Capítulo 8, versículo 3. Dessa vez o Senhor explica o significado do nome. Versículo 3. Fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de Rápido Despojo, Presa Segura. Já veio com sobrenome esse, né? Porque antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Agora sim, vamos para o livro de Esdras. Livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Na parte da manhã nós ficamos aqui, O que Deus havia falado por meio de Jeremias, 70 anos de exílio. Então, o rei Ciro, imperador agora da Pérsia, continuando o versículo, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Veja você que a autorização de Ciro era para reconstruir o templo. Ele está dizendo, olha, quem for judeu pode voltar para lá, porque o Deus dos judeus me encarregou. Ele fala, veja isso, um rei ímpio, até onde sabemos, ímpio eu não sei dizer, mas um rei pagão, um rei que não é um judeu, está dizendo, Deus me encarregou de construir para ele um templo. Então todos que são de Israel estão autorizados a irem lá e fazerem essa obra. E se você continuar lendo o capítulo, você vai perceber que o próprio Ciro, rei, principal imperador do mundo naquela ocasião, ele providencia o dinheiro, ele providencia recursos, e ele faz os decretos, e ele diz, olha, quem precisar de dinheiro para essa obra, nas nações que estão para o lado de lá, elas deverão financiar essa obra. Então, o Senhor Deus usa esse homem, Ciro, um imperador, para essa obra de reconstrução.
Nós não vamos ler o capítulo 2, não vamos ler nada do capítulo 2, mas eu queria que você olhasse para o capítulo 2 de Esdras e percebesse que ele é basicamente uma lista de nomes e números. Isso aqui é a listagem, é o registro das pessoas que voltaram para fazer aquela obra. Esdras, né, ele era um sujeito cuidadoso com a forma de escrever, ele era um escriba. Então ele era alguém caprichoso, com detalhes, interessado em genealogias, interessado em contagens, e aqui ele tem uma lista completa dos nomes e números dessas pessoas que voltaram, quase 60 mil pessoas. Então, esse é o capítulo 2, e eu queria ler só um pedacinho do capítulo 3 para finalizar. Capítulo 3, versículo 1. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases. Eu queria que você percebesse que essa foi a primeira coisa que eles reconstruíram. Tinham prédios, tinham muros, tinham ruas, pavimentações, todo tipo de obra que fosse possível, mas a primeira coisa que eles reconstruíram foram um altar. Isso é significativo. Versículo 3. Firmaram o altar sobre suas bases, e ainda que estavam sob o terror de povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Vamos pular para o versículo 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos, as bases do templo do Senhor. Eles construíram primeiro o altar para depois fazer o templo. Interessante isso. Então, essa é a nossa leitura por enquanto. Daqui a pouco vamos ler outras passagens. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua meditação na sua palavra essa noite. Amém. Essa autorização desse imperador Ciro pegou todos de surpresa. E quando Ciro, daqui a pouco nós vamos ver o que pode ter movido o coração de um imperador que não tem nada a ver com o povo de Israel. Nessa ocasião, a Pérsia era o principal reino do mundo, um reino grandioso. Esse imperador, então, ele legislava, ele dominava sobre extensões territoriais incríveis, boa parte do Oriente, talvez parte da África, da Ásia, da Europa. Era o maior reino que se conhecia, e o povo de Israel ele é um pedacinho no quintal desse homem. Por que ele se interessou? Pelo caso de Israel. Então veja, dentre esse império tão vasto, que tinha dimensões continentais, tem um povozinho lá, que tem um templo, que tem uma história lá. Para Ciro, que, veja, né, ele ocupou o posto que poucos homens ocuparam, imperador do mundo. Primeiro Nabucodonosor, né, rei da Babilônia, Ciro, depois Alexandre o Grande. Poucos homens tiveram essa posição. Na verdade, ela está reservada para o Senhor Jesus Cristo, mais cedo ou mais tarde. Glória seja dada a ele, imperador do mundo. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ver isso se cumprir. Mas ele está nessa posição, e por que ele se preocupa com Israel? Nós já vamos ver isso. Mas o caso é que ele faz, diz o versículo 1, né, do capítulo 1, ele faz passar um pregão. O que quer dizer isso? A mensagem era urgente em todo o seu território. Mensageiros iriam passar gritando: olha, tem judeu aqui? Se tiver judeu aqui, o imperador, né, eu imagino aqueles mensageiros com aquelas flautinhas, aquelas trombetas, o imperador está mandando que todos os judeus desse vilarejo estão autorizados a fazer a viagem de volta
para a terra de Israel e reconstruir o que lá está destruído. O mensageiro, nesse pregão real, saía desse vilarejo e ia para o próximo, ia para o próximo, ia para o próximo, levando essa mensagem de autorização. E diz o versículo que não apenas o pregão passou, como também foi ordens por escrito. Então, essa notícia de autorização, ela dividiu, ela foi uma bomba para os judeus. Como nós dissemos ontem, né? Um chamado inesperado, uma coisa que ninguém estava esperando. Era absolutamente proibido para o judeu voltar para lá. Mas, de repente, isso é possível. Só que essa bomba, essa notícia, ela divide cada lar judeu naquele dia. O pregão passou. Quando a notícia chega, é o que nós dissemos ontem, né, na parte da noite. É um misto de sentimentos. Sentimentos bons, sentimentos ruins. Quais são os sentimentos bons? A esperança. Deus não desistiu de nós. Que coisa maravilhosa. Eu acho que Deus está olhando para esses vermes que somos nós, pisoteados pelos babilônios, pisoteados pelos assírios, pisoteados pelos persas. Mas, ei, Deus está movendo os pauzinhos diante dos nossos olhos para uma reconstrução, para um avivamento de grandes proporções. Ei, nós somos povo de Deus. Imagina a festa de cada lar israelita, onde chega aquela notícia. Deus não havia desistido deles. É a chance de recomeçar. Agora, e os sentimentos negativos? Ei, será que é prudente a gente voltar, encarar essa viagem terrível? Tem piratas de terra, né, no meio do caminho que assaltam os bandos. Como nós comentamos ontem das dificuldades que, claro que cada pai de família pensou nessas dificuldades, não tem como dizer que não pensou. Olha, eu tenho crianças, será que elas aguentam andar 1.500 quilômetros? Lá não vai ter vida fácil, não tem plantação pronta e madura. Nós vamos ter que limpar os escombros, as pilhas de terra, lançar sementes do zero. Não tem comida lá. Será que eu colocaria minha família nessa circunstância? Será que é prudente? Eu estou pensando como um judeu que ouviu essa notícia, porque aqui na Babilônia a vida não é boa, mas tem comida. A vida não é boa, mas eu consegui um comérciozinho, eu consigo joias, eu estou vendendo especiarias, o judeu, bom comerciante que é, certamente estavam já ganhando, né, fincado raízes, comércios, enfim, alguns talvez tinham imóveis, pequenos lotezinhos, pequenas casas que o avô, o pai fez com as próprias mãos. E como é que eu largo tudo isso? Vou para uma aventura? Coloco minha família em risco? Então, um misto de sentimentos que dividiu cada família naquele dia que essa notícia chegou. Será que não um sentimento que nós vemos nas Escrituras que subiu ao coração dos judeus? Será que não é uma armadilha dos inimigos isso? Pensa num povo que a vida inteira foi traído. A vida inteira foi perseguido e até hoje é. A vida inteira foi caluniado. Será que essa não é mais uma? Não é possível, gente. Passou aqui agora um cara falando que o imperador está autorizando. Não estou botando fé nessa notícia. Então, eles ficaram abalados com essas perspectivas. E eu queria abrir algumas passagens e construir com os irmãos os pensamentos positivos e os pensamentos negativos. E tirar lições. Pensamentos de encorajamento, pensamentos de desânimo acerca dessa possibilidade. Certamente, milhões de judeus ouviram essa notícia e essa proposta de Deus. Poucos voltaram, sempre assim. Poucos. Os que voltaram tiveram seus nomes registrados aqui, como nós vimos. Vamos ver um pouquinho do que subiu, né, ao coração deles. Salmo 126. O salmista registra o que os judeus pensaram diante dessa notícia. Salmo 126. Nós vamos ver primeiro os pensamentos
positivos, ou aquelas pessoas que encararam isso como uma possibilidade de fé. Salmo 126, versículo 1. Eu vou ler e ir parando aqui para comentar. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Então é isso, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Gente, só pode ser um sonho. Provavelmente, a primeira geração, aquela que foi exilada, aquela que sobreviveu, aquela que os pais viram, os filhos, né? Viram os olhos dos pais serem vazados pelas espadas, pelas lanças. Os filhos que viram, família de 5 e de 6, que viram os outros irmãos serem degolados e ele ficou. Provavelmente esse trauma fez com que as orações deles fossem assim: Senhor, restaura a nossa sorte, restaura a nossa nação, perdoa a nossa transgressão, nos dá uma segunda chance. E agora, quando o Senhor restaura a oportunidade, eles ficaram como quem está sonhando, pisando nas nuvens, né? Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Olha o versículo 3, o sentimento. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Essa deve ser a oração daquela pessoa que chega nesse acampamento. E eu conversei já com alguns. E eu quero estender de novo esse convite. Se você vem para esse acampamento sentindo que precisa de uma reconciliação com o Senhor, que a sua vida está como a do povo de Israel, né? Foi afastado, foi esfriado, se desconectou com o Senhor, perdeu a comunhão com o Senhor. Olha a oração deles: Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. A palavra Negueb significa ressecado, seco. Tinha o deserto do Negueb que era seco, ressecado. Mas nas épocas de chuva, tinha uma visão praticamente milagrosa, que no meio daquela areia árida, alguns rios transbordavam e alguns filetes de água apareciam no meio daquela areia seca, esturricada, um local de aridez, um local totalmente inóspito, mas de vez em quando passava por ali águas de restauração, passavam por ali águas de esperança, águas que talvez poderiam salvar a vida de um viajante desidratado. Eles estão dizendo: Senhor, assim como a nossa vida espiritual estava seca, árida, rachada pelo sol, Senhor, restaura a minha vida, como aquelas águas que passam no meio do deserto. Essa era a oração desse povo. Essa deve ser a sua oração, né? Talvez você vai dizer: a minha vida cristã, ela virou um deserto, não se colhe mais nada ali. O Senhor, se o Senhor procurar na minha vida, ele não vai encontrar fé, ele vai encontrar desânimo, ele vai encontrar murmuração, ele vai encontrar pecado. Tem muito tempo que eu ando fora da comunhão, tem muito tempo que eu ando desanimado, eu não tenho prazer nos irmãos, eu sou amigo só de pessoas que não compartilham da minha fé, estou perdendo minha identidade cristã, desanimado, com preguiça de ler a Bíblia, desacreditado das promessas de Deus. Deus tem para você, né? Como nós lemos ontem: se desces, ouvidos as minhas palavras, a sua paz correria como um rio, como esse rio. Se o crente ouvisse a instrução do Senhor: olha, seja firme, seja fiel, compareça às reuniões, case um casamento no Senhor, não se envolva com o jugo do mundo. Mas talvez o Senhor vasculhe a sua vida e é um grande deserto. Mas a sua oração pode ser essa: Senhor, restaura esse deserto como as torrentes do Negueb. E o Salmo continua, né?
Olha a esperança desse povo, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. E semear foi uma coisa que eles precisaram fazer. Porque aquelas cidades destruídas só era escombro. Os profetas falam que os animais selvagens invadiriam as cidades. Se um judeu chegasse numa casa destruída, alvenaria toda corrompida, falasse, eu vou transformar isso aqui na minha casa, vamos reformar, ele iria encontrar coruja, ninho de cobra, iria encontrar chacais do deserto, porque as cidades ficaram tão destruídas que os bichos entraram e dominaram. E não tinha plantação. Então eles semearam literalmente chorando. E ontem um irmão comentou assim, sobre essa passagem. Deve ser muito triste uma família de um judeu que decidiu voltar, ver o filho chorando de fome. E não ter o que dar. E esse era o cenário. Mas aquelas lágrimas, até das crianças e dos adultos, elas regaram aquelas plantações. E o fruto veio. E Deus estava atento ao chorinho da criança. Deus estava atento ao choro do adulto. Um salmo que eu gosto muito é o Salmo 56. O salmista diz assim: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão todas elas inscritas no teu livro? Como se a lágrima derramasse da nossa face e o Senhor viesse com uma vasilha e colocasse bem no nosso rosto para a lágrima ser recolhida no odre dele. Não há nenhum choro de fidelidade que o Senhor não esteja prestando atenção para recompensar. Talvez a sua vida seja uma semeadura com lágrimas. Pais descrentes, filhos descrentes, talvez. Estamos agora jantando ali, conversando com o irmão. Ele dizendo quantas dificuldades do meu trabalho, todas as pessoas do meu trabalho caçoam da minha fé, da minha posição. É uma semeadura com lágrimas. É difícil. A fidelidade ao Senhor, ela vai exigir lágrimas. Quem nunca aqui chorou por uma questão de fé? Nunca esteve diante do Senhor derramando uma lágrima, esperando com paciência Ele resolver nossos problemas, né? Então, essa era a condição do coração do judeu que se agarrou àquela oportunidade. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem está sonhando. Agora, os pensamentos contrários eram muitos também. Eu gostaria de olhar alguns desses também, assim como nós olhamos esses aqui. É interessante, eu disse isso aqui algumas vezes, e hoje eu li esses nomes dos filhos do profeta Isaías. O livro de Isaías são 2 livros em um. Primeiro, a primeira metade do livro, capítulos 1 até o 39, são os avisos do Senhor para a nação que iria para o exílio. Olha, cuidado com o exílio. Olha, o exílio vai chegar. Vocês serão removidos da terra. Capítulos 1 a 39. Os capítulos 40 até o final é como se fosse outro livro, outra linguagem. As palavras que acontecem nessa parte, elas não acontecem na primeira muitas vezes. E aí Isaías dá um salto de 100 anos nas suas visões. E agora na segunda metade, ele está falando para os judeus que já foram para o exílio. É hora de voltar. Nós vimos ontem. Saí da Babilônia, povo meu. O engraçado é que muitas vezes Deus pegava um profeta, e o profeta no corpo dele, ele era a representação da mensagem. Por exemplo, Deus disse para Jeremias que ele não podia casar. Se Deus fala uma coisa que com muitos aqui ia ser uma tragédia, né? Não é verdade? Pela ansiedade que a gente percebe, né? Nos crentes, nos rapazes, nas moças. Mas Deus disse, eu estou me divorciando de Israel. Então Jeremias, coitado de Jeremias, pagou com a vida dele. Deus diz, você não vai casar, não vai ter mulher. Então, na vida dele, ele representava a profecia. Olha que coisa engraçada. Ezequiel teve que dormir, se eu não me engano, 3 anos de um lado só. E coisas assim. E agora, Deus dá 2 nomes. Deus escolhe os nomes dos filhos de Isaías
né? E cada filho tem a ver com, assim como Isaías trouxe ao mundo, né, 2 filhos, ele trouxe também ao mundo 2 mensagens. A primeira parte do seu livro e a segunda. E cada filho tem um nome que representa uma das partes, né? Primeiro filho dele, rápido despojo, presa segura. Imagina para mandar esse menino tomar banho, né? Rápido despojo, presa segura, escova dente. Mas o que acontece? O Senhor explica e diz: antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, o povo de Israel será tomado como despojo. Aquele filho, o nome daquele rapaz, significava que o povo seria levado para o exílio. Mas e o segundo filho? Um resto voltará. Então, Isaías ele vai profetizar para os judeus, chamando os judeus para voltarem da Babilônia. E o Senhor dá muitas razões para os judeus voltarem no seu livro. Vamos abrir aqui Isaías 45. Isso que eu vou apontar aqui agora é uma das coisas que eu acho mais impressionante nas Escrituras. Olha como o Senhor enche de razões para eles retornarem. Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Qual o nome que tem aqui? Ciro foi quem? Quem autorizou, não é? O retorno. Deus deu o nome. Deus deu o nome de quem autorizaria o retorno. Só que tem um detalhe. Isso aqui foi escrito 100 anos antes dos fatos de Esdras. Deus não só falou que iria acontecer, mas ele deu o nome do sujeito. E isso embaraça os historiadores que querem desacreditar a Bíblia. Porque é possível verificar a data do texto. E qualquer um que olha a data do livro de Isaías, fala, isso aqui foi antes do Império Persa. Isaías foi um homem que veio antes do Império Persa. Não é possível alguém acertar o nome do presidente do Brasil daqui a 100 anos. Mas Deus fez e escreveu. Isso é uma coisa impressionante. Então, o povo de Israel agora não tinha como eles duvidarem que aquela coisa vinha do Senhor. Porque o Senhor deu o nome do autorizador. Está entendendo o que está acontecendo? Como isso é incrível? Só que Ciro, para o judeu, era alguém que não era digno de confiança. Você sabe como o judeu desconfia do gentio? O judeu odiava o samaritano. O judeu, ele era abominação sentar na mesa com alguém que não era um judeu. Eu vou confiar nesse tal de Ciro? Nem brincando, não é verdade? Olha como o judeu pensava sobre Ciro, capítulo 46, está aí pertinho do 45, versículo 11. Ave de rapina, desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho, ele está falando de Ciro. Eu o disse e o cumprirei. Israel pensava que Ciro era uma ave de rapina. A ave de rapina é aquela que come carniça. Um carniceiro. Alguém que tinha exércitos violentos. Um carniceiro. E o Senhor sabe o pensamento do seu povo. E ele diz, eu sei que vocês acham que ele não é digno de confiança. Mas eu estou dando nome. Então é para crer no pregão dos mensageiros que passaram pelos vilarejos. Olha o capítulo 41 aí, e eu vou ler a partir do versículo 8, como o Senhor encoraja as famílias de Israel que estão amedrontadas, que estão assustadas, e o Senhor encoraja aquelas famílias para voltarem, né? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Essa palavra, ela provavelmente fez chorar judeus que leram isso. Eu te escolhi. Eu tomei você lá quando você não era ninguém.
Essas palavras aqui precisam ser ditas para aqueles irmãos e irmãs, rapazes e moças que estão aqui desviados do Senhor. Lembra de quando o Senhor te buscou lá no pecado. Seus primeiros dias de confissão cristã, como foi gostosa aquela comunhão com Deus, como foi gostosa aquela confissão, como se você tivesse descoberto um mundo novo. O pecado te esfriou, é verdade. É verdade que o pecado te afastou do Senhor. O mundo pareceu atraente por um segundo. E você perdeu o gosto pelo Senhor. Isso é triste de dizer, mas se é a sua realidade, isso precisa ser encarado. Quando você perde o prazer nas coisas do Senhor. Mas ele está dizendo, eu tomei você, eu te escolhi dos cantos mais remotos. Você é meu povo, você é meu, você não é do mundo. Você não pertence a Satanás. O que está acontecendo na sua vida, se você é um desviado, como eles estavam sofrendo isso, está sendo assaltado pelo inimigo, amedrontado, cheio de dúvidas, cheio de perturbações, de ansiedades, e o Senhor quer tirar uma por uma e dizer, eu te escolhi. Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. E eles estão com muito medo de voltar. Mas o versículo 10 diz o seguinte, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres. Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Meu irmão, como eu vou voltar para a comunhão da igreja? Eu estou tão envergonhado dos meus pecados. E Deus está dizendo, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres. Meu irmão, como é que eu vou resolver aquele problema de relacionamento? Eu não sei nem chegar para a pessoa que eu ofendi. Ou eu fui ofendido, eu não sei como iniciar a conversa. E esse rancor, ele está corrompendo sua vida cristã. Você não consegue avançar. E o Senhor está dizendo, não temas. Vai fazer o que é certo. Tem talvez alguém aqui hoje que precisa e sabe que tem que fazer o que é certo. Uma confissão, um perdão. Talvez a própria conversão. Não temas. O Senhor diz, eu sou contigo. Não te assombres. Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo. Faça o que é certo e deixe as consequências comigo. Esse pensamento é libertador. Nós pensamos muito nas consequências. Ah, Senhor, se eu fizer isso, como vai ser? O que o fulano vai pensar? Como eu vou me proceder? Como eu vou abrir mão de tudo isso? O Senhor diz, vai, eu te ajudo. A consequência é minha. Se o judeu decidisse voltar com a sua família, nessa, entre aspas, aventura, ele diz, eu cuido de tudo, eu cuido das consequências, só vai. Versículo 11, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não o acharás. Versículo 13. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita. Ah, eu sou tão fraquinho, eu não consigo, eu não tenho fé suficiente para me envolver, para fazer, para confessar. Ele diz, eu sou contigo, mas você não está sozinho. Eu te coloco na minha mão direita, eu te levo e te digo, não temas que eu te ajudo. O versículo 14 diz, não temas, e essa liberdade do Senhor com o seu povo, ele diz, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo. Quantas vezes nesse texto ele falou que ajudaria o povo? Eu te ajudo, diz o Senhor, eu sou o teu Redentor, o teu Santo de Israel. Vermes, povo pequeno. Irmãos, o Senhor, ele criou num piscar de olhos, num estalar de dedos. Essa semana eu vi uma imagem, uma sonda que foi... Eu gosto muito desses assuntos de astronomia. Conseguiram fazer uma sonda pousar lá em Saturno. Imagens reais dos anéis de Saturno. O Senhor criou isso como um sopro.
Ele tem consciência de cada molécula que está lá naqueles anéis. O Senhor não sabe tudo sobre a nossa vida. Nós somos vermes, praticamente, no bom sentido. O Senhor ele tem nas mãos dele toda a nossa trajetória, toda a nossa vida, com os relacionamentos que foram colocados, às vezes problemáticos. Talvez você veio de uma família complicada, que trouxe problemas psicológicos para você. Talvez você tenha dúvidas sobre o seu futuro, mas com quem eu vou casar? Com o que eu vou trabalhar? A sua vida está nas mãos do Senhor, se você é povo dele. Ele diz, eu te ajudo. Seja fiel a mim. Faz o que é certo, que eu estou com você. E o Senhor assume as consequências da nossa fidelidade. Ele não vai desamparar. Como ele não desamparou aquelas famílias que caminharam aquela jornada de fidelidade, ele não vai desamparar cada servo ou serva que diz, Senhor, eu vou fazer a tua vontade na minha vida, custe o que custar, doa quem doer, eu posso perder o que eu tiver que perder, mas a minha fidelidade com o Senhor, ela vai ficar até o fim. Se você perdeu a sua comunhão com Deus, o Senhor está dizendo, é hora da restauração, é hora de voltar, é hora de vir de novo. Eu te ajudo, pode vir. Aquela criança que tem medo de se jogar, né? O pai está dizendo, pode pular, que eu pego. Talvez você chegou a esse acampamento sem fé, como um descrente realmente, precisando de salvação. Esse é um Deus salvador, esse é um Deus que salva, é um Deus que não frustra nenhum ser humano que entrega a sua vida a Ele. E o Senhor Jesus nos liga a Deus pela sua cruz. Glória seja ao nome do Senhor. Eu queria só mais um pensamento para terminar. Quando nós olhamos para o livro de Esdras, acabamos não lendo esse versículo, mas e agora eu vou ler então se você puder abrir sua Bíblia em Esdras mais uma vez. Essas pessoas que voltam para a reconstrução, versículo 5, diz o seguinte, um resumo, né? Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim. Esses são os que voltaram. Só que não eram 12 tribos? Cadê as outras 10? Voltou gente de Judá e voltou gente de Benjamim. Uai, cadê Zebulon? Cadê Naftali? Aonde está Rúben? Manassés? Cadê a galera? Todo mundo sumiu. O que acontece, irmãos, é que essas duas tribos, quando o reino foi dividido, elas ficaram para o sul. Só elas voltam. Tanto é que a maior parte eram de Judá, e a partir daqui, esse povo vai ser reconhecido como judeus. Porque praticamente ficaram resumidos à tribo de Judá. O restante das tribos, praticamente, não totalmente, porque o Senhor vai restaurar tudo isso no futuro, mas praticamente foi dissolvida nos outros povos do exílio. Olha que lição. Eles estavam mais perto de Deus quando o reino foi dividido, e agora só eles voltam. As outras tribos, por liderança de Jeroboão e outros reis, rapidamente se entregaram à idolatria e por lá ficaram. Nunca experimentaram a restauração, não da forma que estamos vendo aqui. Isso nos traz muitas lições, não é? Quanto mais distantes do lugar de adoração, mais difícil a restauração. É o que aconteceu aqui com as outras tribos. Então, se você se acostuma a viver uma vida longe dos compromissos de Deus, longe das reuniões, longe dos irmãos, vai ser difícil. Vai ser mais difícil para você voltar. Eu conheço famílias,
que acostumaram a viver longe das reuniões, longe do centro, do cerne da fé. Viveram vidas que escolheram orbitar em volta dos compromissos cristãos, mas nunca engajaram. Nunca assumiram aquele compromisso veemente com Deus. Estão colhendo resultados na falta de salvação dos filhos. Mas é óbvio, a gente semeia distância e vai colher angústia. E vai colher tristeza. Não tem como, irmãos. Eu e a minha esposa, nós temos uma questão na nossa família. Que nós queremos mudar de casa. E temos orado sobre isso há algum tempo. Para mim seria muito cômodo mudar para o local onde eu trabalho, que tem toda uma logística e tem facilidade. Lá eu tenho terreno à disposição, mas tem um detalhe. 15 minutos até a reunião, realidade atual, se tornaria 1 hora, talvez, para chegar à reunião. É uma questão da vida, não é? Tá fácil construir uma casa, um lugar bom, um lugar que vai valorizar. Eu olho para aquele lugar e falo, olha, lá vai valorizar pelos próximos 10 anos. Mas sabe o que acontece? Tudo bem. Qual o impacto na minha família em 10 anos, matando o número de reuniões que eu vou ter que matar por morar a 1 hora? Se você morar a 1 hora da reunião, não tem problema. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando na minha decisão de pegar a minha família e colocar um baita obstáculo para a frequência da reunião por N motivos materiais. Será que é sábio? Será que é sábio semear a distância das minhas filhas com os irmãos? Das minhas filhas com aquele meia dúzia de irmãos, talvez, que vão ter na quarta-feira na reunião de oração? Será que isso... O que eu vou fazer com uma decisão dessa? Então, irmãos, é muito prática a vida cristã. Não é misteriosa, não é mística. São decisões assim que têm impacto no nosso fervor espiritual. Eu lembro que meu pai sempre me levou na reunião de oração. Ele está aqui. E às vezes, não tem problema. Ele me dizia, né? Quarta-feira, não sei se ele lembra. Eu chego, a reunião começava às 8 horas, sempre começou, eu acho, e chegava do trabalho meia hora antes. Mandava uma comida para dentro e saía para a reunião. E o dia que eu não estava pronto para a reunião, ele ficava bravo. Esse senhorzinho, ele fica bravo, né? Pode parecer que não. E eu lembro um dia, ele, mas eu já te falei do seu compromisso. Não tem... Então, às vezes tinha 5 irmãos lá. Mas é uma vida de crianças sendo levadas para ali. Entendeu? Eu lembro de um dia que teve 2 orações na reunião de oração. Pouca gente. Eu cheguei em casa e falei, pai, teve só 2 orações, né? E ele falou assim, mas eu dou graças a Deus pelas 2 orações. Então você acha que eu vou querer pegar a minha família e tirar ela desse seio, tirar ela, privar minhas filhas do que significa uma reunião de oração? As tribos que andaram longe de Deus não voltaram nesse momento de restauração. Nós construímos muito cedo o que vamos ser a vida inteira. Então você que está com 15, 18, 20 e poucos, onde você vai estudar? É sábio. É uma provocação que eu vou fazer. É sábio você ir para um lugar que não tem uma igreja sadia, por causa de 5 anos de medicina, de engenharia? É sábio. É sábio viver longe dos irmãos? É sábio você viver afastado? Então, o que eu gostaria de frisar com essas 2 tribos que voltam é o seguinte. As outras se espalharam porque sempre andaram longe. Se você deseja um pecado na sua vida, se você cultiva afeição por alguma coisa, quando você cai, é difícil te tirar de lá. A vida inteira, aquele irmão andou rodeando aquele buraco. O dia que ele caiu, não teve quem tirou.
Toma cuidado com o que você deseja. Toma cuidado com o que você está almejando, o que você está trazendo para a sua vida. Se você semear distância dos compromissos do Senhor, vai ser difícil o dia que você cair. Troca a distância pelo engajamento, pelo envolvimento. Envolva-se com as coisas da sua igreja. Não tem problema se você é jovem. O que mais é necessário numa igreja é mão de obra. Seja o primeiro. Esteja lá. Qual o dia da reunião? É tal dia, tal hora. Esteja lá. Aconteça o que acontecer. Seja amigo dos seus irmãos. Não seja amigo das pessoas lá de fora. Escolhe os mais santos desse acampamento, os jovens mais engajados, aqueles que falam no devocional, aqueles que oram. Seja amigo deles. Eu quero ser o seu amigo. Não se envolva com coisas que vão te afastar do Senhor. Porque difícil é você voltar depois. Não perca a sua fé. Não deixe isso acontecer. Cultiva a proximidade com o Senhor Jesus Cristo, o seu amigo. Ele diz, eu te ajudo, eu sou o teu Deus, eu estou com você. Não vai buscar namoro lá fora. Não vai buscar honra lá fora. Aqui dentro de casa, da família cristã, tem tudo que você precisa para uma jornada feliz na vida. Útil para Deus. Que o Senhor possa abençoar-nos. Amém.